Bom dia, gente, como vocês estão? Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de tipos e gêneros textuais. A gente ainda tem 3 tipos textuais para discutir e a gente vai disponibilizar todos eles para vocês ao longo da semana, tá certo? Mas enfim, hoje a gente vai abordar o tipo textual injuntivo. Na minha opinião, ele é o mais fácil e simples de todos. Porém, por não ser tão conhecido como os outros tipos textuais, a maioria dos alunos ficam em dúvida na hora da prova ou não sabem responder determinada questão. Mas eu vou mostrar para vocês que ele é super simples e basta a gente analisar ele direitinho para conseguir dominar bem. Vamos lá? Então, olha só. Aqui no primeiro slide a gente tem a seguinte pergunta: o que é o texto injuntivo? Como diz aqui, o texto injuntivo é aquele que tem por função dar instruções ou explicar o funcionamento de um método ao leitor, sem a necessidade de convencê-lo por argumentos. Ou seja, o texto injuntivo tem basicamente a função de instruir o leitor a como proceder em uma determinada situação, como instalar um produto, fazer uma receita, mas a gente já vai chegar nesses exemplos. Outra questão é que ele não tem a necessidade de te convencer por meio de argumentos, ou seja, ele não precisa estar se justificando por dar determinadas ordens, porque quase sempre elas são de fontes confiáveis. E também, como eu acabei de mencionar, essa função geralmente é feita por meio de ordens, quando o texto usa os verbos no modo imperativo, que a gente já vai falar mais sobre eles daqui a pouquinho. Então, em suma, o foco do texto injuntivo é dar instruções ao leitor. Agora a gente vai dar uma olhada na diferença entre o texto injuntivo e o prescritivo. Será que existe alguma diferença mesmo ou eles são basicamente iguais? Vamos ver isso agora. Então bora lá. Apesar de muitos linguistas, aqueles que estudam a linguagem, considerarem ambos como textos sinônimos, outros preferem que eles permaneçam como tipos de textos separados. Ou seja, existem opiniões controversas sobre esse assunto. Alguns definem eles como grupos diferentes e outros definem como iguais. A prova pode cobrar de vocês esse assunto de ambas as formas, mas o importante para vocês é basicamente entender que existem sim algumas diferenças entre esses dois tipos textuais. Então, por exemplo, os linguistas que acreditam que eles devam estar em grupos separados afirmam que o texto injuntivo instrui o leitor sem uma atitude coercitiva. Essa tal de atitude coercitiva significa obrigatoriedade, basicamente. Algo que te é imposto e tu tem que fazer e pronto. O que, segundo esses linguistas, não é o caso do texto injuntivo. E já o texto prescritivo não. Ele usa sim a atitude coercitiva. Ou seja, você é de certa forma obrigado a cumprir com determinada ordem. Então, por exemplo, quando a gente tem as indicações lá na bula do remédio, a gente precisa sim seguir elas, porque senão a gente pode se submeter a efeitos colaterais ou até a comprometer a nossa saúde. Então aqui embaixo a gente tem alguns exemplos de textos prescritivos. São eles: editais de concurso, contratos e leis. Se por acaso a gente quebrar com algumas indicações de alguns desses textos, a gente pode sofrer severas consequências. No caso do edital do concurso, a gente pode acabar sendo desclassificado. Ou no caso da lei, a gente pode chegar até a ser preso. Agora a gente vai olhar para os recursos linguísticos, os recursos da língua, do texto injuntivo. Nesse caso, a gente só vai se atentar a um desses recursos, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então se liga só. A linguagem dos textos injuntivos é simples e objetiva. Um dos recursos linguísticos marcantes e recorrentes desse tipo de texto é a utilização dos verbos no imperativo, os quais indicam uma ordem. Ou seja, como eu mencionei no início da aula, o texto injuntivo ele exerce a sua função por meio dos verbos no modo imperativo. Alguns exemplos desse tipo de verbo são faça, crie, produza, agilize, ajude, esqueça e etc. Todos esses verbos estão dando uma ordem. O verbo faça, logicamente, está te dando uma ordem para você fazer alguma coisa. O verbo crie, para você criar alguma coisa. E assim por diante.
Então a gente pode ver aqui no slide alguns exemplos do uso desse recurso linguístico no nosso texto injuntivo. O primeiro deles, de uma receita de bolo. Misture todos os ingredientes. E o segundo, de uma bula de remédio. Tome 2 cápsulas por dia. E por fim, galera, a gente vai ver quais são os gêneros textuais que pertencem ao texto injuntivo e que podem ser abordados na prova do vestibular de vocês. Vamos lá? Então vamos lá. O primeiro deles é o manual de instruções, que já está bem no nome e a função dele, né? Mas vamos ver aqui. Nos oferece instruções e ou recomendações de como proceder, por exemplo, na instalação de um produto, no uso de um programa de computador e etc. Ou seja, ele vai dando a gente o passo a passo de como fazer esses determinados procedimentos. Bem simples, né? O segundo deles, que a gente já mencionou, é a bula de remédio. Ela apresenta informações sobre a composição de determinado remédio e nos dá instruções de como e com que frequência tomá-lo. Então, por essas características, ela tecnicamente pode ser classificada como texto prescritivo. Mas cuidado, porque como eu já disse, há diversas opiniões controversas acerca desse assunto. E se na prova, por exemplo, eles tratarem da bula como especificamente um texto injuntivo, vão no caminho da banca da prova. E por fim, a gente tem o gênero receita. Então, olha o que o slide diz pra gente. O gênero receita mostra ao leitor os ingredientes e os passos para preparar uma determinada receita. Então aqui a gente vai ter esse passo a passo, geralmente apresentado com os ingredientes primeiro e depois o passo a passo em si, mas essa ordem geralmente não costuma fazer muita diferença, tá? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que tenha dado para absorver bem o conteúdo. Como vocês viram, o texto injuntivo não é difícil, mas é importante sim que vocês estudem e pratiquem bastante com questões para arrasar na hora da prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem ou se precisarem de uma ajuda extra, vocês podem falar com a gente pelo Google Classroom ou podem chamar a gente pelo privado no grupo de WhatsApp. Mesmo que a gente não esteja disponível em determinado momento, sempre que possível a gente vai tentar responder vocês, beleza? Então é isso, galera. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!